102.9 Vale FM. Para a nossa entrevista do dia, eu recebo com muito prazer nessa manhã de segunda-feira, aqui na bancada do nosso jornal Vale FM, ele que é um dos representantes da comunidade tijuquense no Parlamento Municipal. Converso hoje com muito prazer com o vereador Maicon Campos Esgrotti, vereador progressista, que está aqui com a gente para falar a respeito dos seus assuntos levantados na nossa Câmara Municipal. Vereador Maicon, bom dia, sempre um prazer recebê-lo aqui, viu? Bom dia, Sidney. Bom dia a todos os ouvintes da rádio nesta linda manhã de segunda-feira, onde acordamos com muita vontade, muita disposição de trabalhar e fazer a diferença a cada dia de nossa vida. A gente sempre tem aquela brincadeirinha do povo que, tá acabando o final de semana, mas segunda-feira é um dia bom para quem quer ver as coisas acontecerem, né, meu caro Maicon? Eu tenho pelo menos um slogan que todas as vezes que tem oportunidade, assim, vamos fazer acontecer. E segunda-feira é um dia propício para isso, porque temos a semana toda aí para construir muita coisa, quando na realidade, às vezes, quando chega na quinta, na sexta, diz, poxa, mas esse determinado tema não vai mais dar tempo essa semana. Mas a gente organizando a agenda com muita disposição e muita dedicação, a gente tem uma semana toda pela frente, e sim, de muito trabalho, muita produção, e é por isso que a gente levanta cedo aí para fazer acontecer. Sem dúvida. Bom, eu vou começar minha conversa aqui, redundante, mas é isso aí. Iniciar a minha conversa com o vereador Maicon. Infelizmente, a gente vai falar do Poder Legislativo e não temos como não deixar de comentar a enorme, imensa perda para o município de Tijucas, que foi o falecimento do vereador Edson José Souza. A gente aqui recebeu como um soco no estômago na sexta-feira, por volta aí do meio-dia, final da manhã, essa notícia. Para vocês que compõem a bancada do nosso Poder Legislativo, como é que receberam uma notícia trágica como essa, meu caro vereador Maicon? Sidney, na sessão de quinta-feira à noite, estávamos na Câmara, tive o prazer de apertar a mão de todos os vereadores, inclusive a do Edson, e demos início à sessão, assim até o final da sessão trabalhamos, e de repente, na sexta de manhã, quando era por volta aí próximo ao meio-dia, tivemos a notícia do falecimento do Edson, de forma... ele teve, acho que, um infarto fulminante, né? Sim, ao que tudo indica. Isso, a família relatou lá no velório, o qual ocorreu também na Câmara de Vereadores. Então fica aqui o abraço e os sentimentos deste vereador que teve a oportunidade de legislar com ele durante quase 3 anos, 2 anos e meio. Um vereador de 6 mandatos pelo nosso município, candidato a vice-prefeito em 2016. Então uma pessoa que realmente amava Tijucas, entendia dos problemas de Tijucas, estava sempre aberto a melhorias, ele sempre buscava isso, cada vereador trabalha de um jeito, mas a gente via que realmente ele transparecia, ele transbordava esse amor pela nossa cidade, uma pessoa com muita experiência, trabalhava também no Poder Público Estadual, como a gente... Policial penal, acho, né? Policial penal agora, né? Não, isso. mas a gente prisional, policial penal. Então foi ali que o pessoal sentiu a falta dele no trabalho na sexta-feira de manhã. Sim. Então fica aqui ao Rafael, ao Gustavo, a toda a família, os filhos dele, né? Um abraço e a vida que segue, a gente precisa entender que quem foi está resolvido, quem fica tem que tocar. Isso. E nós temos que tocar o nosso dia a dia, então fica aqui realmente aos irmãos também, né? O Evandro, ao Batista, as irmãs dele, um abraço, a mãe dele que é viva também. Pois é, cara. Com 90 e poucos anos, mas... Realmente, foi uma semana bem pesada na semana passada. Foi sim. É isso, vida que segue, né? Para quem fica, a memória do Edson com certeza será bem lembrado pelos tijucanos e tijuquenses. Todo mundo, a maioria gostava, né, do Edson José Souza, nosso vereador. Meu caro Marco, bom, só para a gente pontuar então esse assunto, uma dúvida que me veio agora, talvez o vereador possa me responder, quem é que assume a cadeira que será deixada então, a partir de agora? Primeiro, o suplente do MDB é o Esaú Baer. Esaú? Isso, e tive a informação lá na Câmara, no velório do Edson, que ele irá assumir a cadeira do Edson. Então, provavelmente aí na noite de hoje já teremos a presença do Edson, visto que a Câmara é obrigada a tocar com os 13 vereadores. Sim. Então, o Isaú provavelmente deve estar dando entrada na documentação no dia de hoje, e com certeza teremos ele presente lá na Câmara, então já desde já dar boas-vindas a ele, porque a cidade precisa, temos bastante trabalho. Sim, é um trâmite legal, né? E é uma dúvida que me veio aqui. Muito bem, sigamos. O vereador tem levantado questões, como sempre, né? O fez, inclusive, quando da sua passagem na presidência e agora retornando à bancada aí como um dos integrantes, assuntos de extrema relevância para o nosso município. E eu vi uma certa
um tema, né, com uma relevância que acho que chamou bastante a atenção da comunidade nas últimas sessões, que foi a questão da periculosidade dos fios, né, mal posicionados aí nas ruas e avenidas da nossa cidade, que inclusive causaram aí até ferimentos aí os motociclistas do nosso município. Como é que o vereador chegou a esse assunto e como é que isso foi tratado, meu caro vereador Maico? Nós tivemos através dos motoboys, eles entraram em contato em virtude de um acidente que ocorreu na esquina da Avenida Hercílio Luz com a 13, bem na rótula ali em frente à casa do Ezequiel. Uhum. E por sorte ainda teve os vídeos, digamos assim, por sorte ele não se machucou de forma grave, mas ficou registrado por uma câmera de um estabelecimento, então deu para entender bem o que aconteceu, onde ele foi realmente arrancado de cima da moto dele e quase degolado por esse fio. Então ficaram as marcas no pescoço dele, mas por sorte não chegou a cortar, a abrir o pescoço dele. Mas você imagina a que ponto pode chegar um acidente desse tipo, onde eles nos procurando, nós tomamos a liberdade de fazer essa matéria e esse apontamento ao poder público. E quando falo poder público, não só a prefeitura, mas envolvendo o Celesc e as empresas de provedores de internet da nossa cidade, que são as que mais utilizam a rede de transmissão, os postes, digamos assim, para ter os seus fios distribuídos pela cidade. E a gente observa, e essa demanda, por coincidência, também essa demanda já tinha chegado a nós vereadores, eu vou falar por mim, por algumas vezes, e a gente olhando, vendo a cidade realmente com muitos fios pendurados, soltos, que são fios de fibra ótica, às vezes não mais utilizados por uma empresa, ou substituídos, trocados, e aqueles permanecem ali. Primeiro, a questão estética, segundo, a questão de segurança. Então, a gente percebia que algo de errado tinha. A gente fez esse apontamento e tivemos a felicidade aí, na última semana, saber que a Celesc já está se envolvendo, visto que é ela a responsável pela manutenção e concessão desses postes de transmissão. Então, só que assim, eu como vereador não estou contente ainda. Eu acho que a gente teria que ter mais participação e entendimento de que forma eles vão fazer, porque algumas cidades da região, exemplo de Porto Belo e Bombinhas, já organizaram essa situação, onde, por exemplo, em Bombinhas eles fazem todas as terças-feiras, por parte das empresas de provedores, essa limpeza. Então eles fazem por setores e as empresas concentram os carros, veículos para ir limpando. Por quê? É muito simples entender. Se nós pegarmos um trajeto, Sidney, daqui na sua casa, Sidney, você não vai daqui na sua casa vendo trechos ruins. Todo trecho vai ter fio pendurado. Não, não é assim. Mas você vai encontrar pontos. E é esses pontos que a gente aponta que precisam ser organizados e limpos por parte dessas empresas que utilizam. Então, na semana passada, por coincidência, na segunda-feira, estive com a equipe da Unet Vale, inclusive com a proprietária, e trocando uma ideia com ela, ela nos trouxe essa rica informação de que em outros municípios já se organizaram assim, tendo até grupo do WhatsApp, e eles postam ali os pontos, as pessoas vão postando e ali vão conseguindo limpar a cidade, que acredito que seja um trabalho que leve algum tempo, mas que traga um resultado bom, e principalmente a segurança dos motoboys, que quando em reunião com a organização deles, vimos que Tijucas tem 130, que entregam desde comida até as entregas do comércio, que vem de outros municípios. Poxa, 130 só em Tijucas? Muita gente. É bastante gente. São muitas motos transitando para lá e para cá. E como é que o motoqueiro vai ver um fio que tem uma espessura extremamente pequena? Ele não vai conseguir visualizar esse fio, correndo o risco aí de sofrer um acidente bem grave. Show de bola. Também não vamos isentar aqui a responsabilidade dos motoboys, né, meus amigos? Vocês que trabalham com isso, preze pela sua própria vida, né? Tem aquelas anteninhas aí que são colocadas nas motos, né? Tem também a velocidade, né? Que o pessoal deve empregar aí de acordo com as nossas vias. Então vamos cada um fazer a sua parte, para que a gente não tenha relatos como o desse motociclista que acabou se ferindo, né, meu vereador? Isso mesmo, Cid. Então a gente ficou muito assim atento a essa situação e como dever de vereador é estender o braço e tentar ajudar. Às vezes as soluções elas não vêm de forma imediata, às vezes vêm de forma rápida, igual aconteceu assim, poxa, em pouco tempo, em 10 dias a gente já conseguiu ter uma resposta da Celesc, mas vamos tentar ajudar a melhorar cada vez mais a nossa cidade. Perfeito. Vereador Maicon,
uma das grandes bandeiras levantadas pelo vereador e que estávamos até a comentar agora aqui durante o intervalo, é o nosso trânsito, né? O vereador segue aí na busca de melhorias do nosso trânsito. Haja visto que parece que, assim como a população tem aumentado consideravelmente, os veículos que também utilizam das nossas ruas e avenidas para trafegar vale adentro, vale afora, além da nossa população, também sofrem diariamente com o aumento do tráfego, né? Como é que o vereador está vendo essa situação, vereador? Você mesmo relatou, a gente estava conversando aqui no intervalo, de que Tijucas ela não tem só o seu trânsito local, ela é capital do Vale, entrada e saída do Vale. Então, realmente temos Canelinha, São João, Major, Nova Trento e até pessoas de Brusque, caminhões que vêm de Botuverá transitando por dentro da nossa cidade. E a gente percebe que nos últimos anos as nossas saídas ficaram as mesmas, tendo hoje Tijucas simplesmente aquela saída lá em frente ao Guarnieri, daquele viaduto, é onde se concentra grande parte do fluxo da cidade, ou melhor, quase todo. E isso tem sufocado o trânsito nos horários de pico. Então a gente tem assim apontado e buscado conversar com a prefeitura, com o Eloy, sensibilizando de que algo precisa ser feito. Então temos uma opção que seria a indenização ali da antiga oficina do Augustinho, para dar mais saída, mais uma opção para a Marginal, principalmente para quem vai para o sentido de Florianópolis. Também tem a questão, hoje a ponte Bucão-Viana poderia ser utilizada por veículos de pequeno e médio porte para que acessassem tanto norte quanto sul, visto que o acesso ao outlet ali foi todo modificado, ao Outlet Fashion, Outlet de Tijucas. Então aquilo ali já poderia ser utilizado enquanto não temos um outro viaduto de porte na cidade, mas desde que a rua da Beira Rio do lado de lá, que é a rua Eloy Francisco dos Anjos, fosse calçada ou asfaltada. Sim. Inúmeras pessoas de outras cidades já apontaram, poxa, mas por que vocês não fazem isso? Que daria mais conforto para os usuários do Vale e também desafogaria esse trânsito dentro da cidade. Então a gente tem apontado isso como uma das prioridades do nosso município. Sabemos que não existe só essa demanda, sabemos que existem outras, mas essa com certeza seria uma demanda assim plausível e que traria resultado imediato e daria um maior conforto a todos os usuários e segurança também aos ciclistas e pedestres, que quando esse caos se torna, isso aí aumenta muito o risco, né? Sem dúvida. É aquilo que eu costumo falar para os meus amigos, que é fazer o melhor com o que a gente tem hoje à mão, né, vereadora? A gente sabe que para fazer um contorno hoje, seja para o norte, seja para o sul, montante de recursos aí considerável. Só os cofres do município, realmente, a gente não vai conseguir assim de curto prazo. Mas ali, se tratando da rua Eloy Francisco dos Anjos, poxa, a gente tem braço para isso. Então teríamos realmente que colocar um foco, uma prioridade nisso e dar um remédio paliativo para essa situação. Sem dúvida. Visto que você apontou, realmente a melhor solução seria o anel, mas enquanto isso não acontece, nós não podemos ficar simplesmente olhando ou vendo a situação piorar. Então temos sim que trabalhar em cima disso e sensibilizar o prefeito e a equipe da administração de que é uma das obras mais importantes da nossa cidade. Justamente. O que mais o senhor tem apontado o prefeito como prioridades nesse momento, vereador? Vamos lá. Outra coisa que a gente também poderia parabenizar, a questão lá do calçamento da rua Servidão Paulo Ricardo, que foi concluída na semana passada no bairro Itinga, onde tivemos o prazer de lá estar junto com o Elinho e ver que a obra ficou muito boa para aquela comunidade. O prefeito Eloy tem olhado sim os bairros do interior, também sempre com um olhar de que algo precisa ser feito e melhorado em cada bairro, sem esquecer de nenhum bairro. Então, a questão das castrações, deixamos de fazer ela só nas clínicas, levando ela também até os bairros de forma itinerante, podendo dar oportunidade aos moradores de cada região que pudessem, as pessoas as que não têm condições financeiras. Isso, né? Aí foi uma grande sacada, ao meu ver. Então, está hoje sendo feita, a última foi feita em Nova Descoberta, agora vai ser feito em outubro no Jardim Progresso e em dezembro no bairro da Praça. As castrações, elas funcionam assim, Sidney, tem-se conseguido castrar em torno de 500 a 600 animais por ano com o orçamento que está destinado. Se você pegar que cada cachorrinha dessa tem em torno de 5, 6, 7 filhotes, vamos pegar o número 6. 6 vezes 500 ou 600, passa de 3 mil filhotes a menos por ano. Então, realmente é a única maneira que a gente tem de controlar a quantidade de animaizinhos que são abandonados nas ruas
visto que o pessoal não dá conta da procriação Sim. desses cachorros e gatos. Então o cachorrinho não entende que não pode ir lá quando está no cio e tal. Ele vai lá, faz, depois... É instinto, né? É instinto. E depois a pessoa não tem como ficar com uma quantidade tão grande de filhotes em casa. Isso. E a cidade já não comporta mais absorver isso, que todo mundo já tem cachorro. Então, realmente, assim, fica uma situação que é a única maneira, é através das castrações, que começaram lá em 2021 de forma meio tímida, porém 22 engrenou bem, 23, 24. E é um trabalho que, se perdurar durante 3, 4, 5 anos, a gente vai conseguir estabilizar isso e Sem ter dúvida. uma qualidade melhor de vida para todos nós e para os animaizinhos. Sem dúvida. Algo mais? Outra demanda que a gente vem apontando aí é a situação do loteamento Costa Esmeralda. A gente realmente está bem preocupado com a evolução daquele loteamento que até então não foi entregue para a prefeitura de forma legal, Tá. porém, por hoje já ter prédios e muitos galpões construídos lá, muitas pessoas, empresários têm nos procurado e cobrado da prefeitura alguma posição sobre aquele loteamento. Então, assim, ó, a gente está extremamente preocupado com aquilo, porque nós não podemos simplesmente dizer, pô, não é responsabilidade da prefeitura, não é responsabilidade do vereador, mas nós somos do poder público, então nós temos que cobrar uma situação em cima daquele loteamento de que tantas reuniões já ocorreram e a solução não apareceu ainda. Costa Esmeralda de Santa Luzia? Isto mesmo, Tá. Costa Esmeralda é aquele loteamento do Santa Luzia, que teve problema desde quando ele foi instalado lá, nunca foi entregue devidamente à prefeitura por não ter cumprido o projeto em si, e hoje o problema que a gente aponta lá realmente é o do calçamento, que foi colocado, digamos, um material podre, não adequado embaixo, e o calçamento está revirando todo, só que enquanto ele não estava habitado ou não sendo muito utilizado, o problema era pequeno, e aquilo ali vai se transformar num problema enorme, onde, digamos, que a prefeitura vai ter que agir sobre os atuais responsáveis, visto que ele foi vendido, entregue, repassado o problema a uma outra pessoa, a uma outra empresa, digamos assim, e essa empresa terá que ser cobrada, visto que ela assumiu o passivo e os ativos e o passivo do negócio. Certo. Então, realmente, a gente vem cobrar essa posição da prefeitura para que algo seja feito de pontual naquilo e se faça um cronograma de melhoria sendo cobrado. Eu confesso para ti que acredito que no futuro até o Poder Judiciário vai ter que ser chamado para resolver aquilo ali, porque é um problema bem grave da nossa cidade. Eu passei lá dias atrás e fiquei impressionado com um montante de gente que já tem morando lá e as empresas que já estão operando lá, vereador. Inicialmente era um problema de a água chegar até lá, pelo loteamento do Arnaldo Peixoto ali, né? Então, na época, me lembro que participei de uma reunião e eles prontamente cederam espaço e eles tinham uma participação também, deram os canos, foram ali, a água chegou no bairro, Certo. Beleza, agora já tem água. Mas, realmente, a condição do calçamento lá ainda é de responsabilidade da empresa por não ter sido entregue à prefeitura, mas vamos ter que, a muitas mãos, a muitos braços, tentar resolver aquilo ali. Vereador, muito obrigado pela sua participação, sempre um prazer recebê-lo aqui, microfones da Vale FM abertos em quem milita em prol da comunidade, sempre. Sidney, eu que agradeço o convite e a oportunidade, a todos os ouvintes uma excelente semana, nos vemos hoje à noite na Câmara, Com Sidney? certeza. Bom. Não foi transferida a sessão de hoje? Fui avisado que foi, Não devido ao houve falecimento do vereador. É? Então tá bom. Checaremos daqui a pouco. Checaremos daqui a pouco, mas bom em saber que você está com nós novamente lá na Câmara e ver você todas as noites lá nas sessões. Muito obrigado, e lá a gente tem a oportunidade de sempre debater os problemas da cidade. Você sempre muito... Estamos também à sua disposição, Sidney, e dos ouvintes também. Uma ótima semana e obrigado.